Nós estamos numa série chamada Transformando Meu Pranto em Dança, e a gente tem baseado a nossa série em cima do livro de Salmos. Hoje a gente vai estudar o Salmo 46, então eu te convido a abrir o Salmo 46. Nas 2 últimas semanas, eu e Israel, nós trouxemos o Salmo 40. Nós estávamos e é interessante quando a gente olha o Salmo 40 e existe um poço de destruição, um atoleiro de lamaçal, do qual Davi diz que Deus o tirou de lá. Mas ele está escrevendo a partir de um poço de destruição e de um lamaçal. Olha, Deus me tirou daquele, então daqui nesse que eu estou agora, ele pode trabalhar da mesma forma. E o conceito hoje no Salmo 46 é entender como é que nós nos posicionamos quando nós estamos dentro de um poço como esse, o que é que tem que mudar dentro de nós. Hoje de manhã, no culto das 9, a Thalita estava aí e o filho, o Léo, veio ver o pai tocar bateria, e aí sentou na primeira fileira. E a Thalita, como boa mãe que é, e como toda boa mãe acha que o filho é uma Alexa, que chega no ouvido e dá as ordens, e as ordens serão obedecidas. E eu não sei qual foi a ordem que ela deu para o Léo, que o Léo fechou a cara. Aí eu só desci aqui, fui no ouvido dele e falei aquelas palavras de pastor pacificador: "Levou bronca, levou bronca". Aí na hora ele mudou, começou a rir, uma série de coisas assim. Como é que a gente pode mudar tão rapidamente quando nós estamos num poço de destruição? Esse é o que o Salmo 46 nos ensina. Então vamos para ele. O Salmo começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Pausa. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pausa. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pausa. O texto ele é dividido em 3 blocos e você viu os 3 blocos sendo separados por essa expressão pausa. O primeiro bloco eu intitulei por Não Temerei, e o texto desse primeiro bloco tá: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Pausa. Esse salmo, ele é atribuído aos filhos de Coré, que eram aqueles da tribo de Levi, os levitas, responsáveis pela adoração pública de Israel. Eles eram os patriques da vida de lá. Compunham música, dirigiam as celebrações, traziam as músicas. Vamos lá, igreja! Aí o pessoal saía cantando e assim por diante. O texto do Salmo 46, ele é dividido em 3 grandes movimentos e separado por algo que a gente leu: pausas.
Essas pausas não são vazios musicais, como se a gente cantou aquela primeira estrofe, pausa, aí há um silêncio, ninguém toca nada e faz parte da música. Não. Essas pausas são convites para o povo parar, absorver a verdade e deixar que a verdade que fora cantada, que acabei de cantar, seja absorvida, que ela entre no meu coração, que ela governe o meu coração. E aqui também não é um texto privado, que era para ser lido dentro do quarto. Era uma canção comunitária. Quando eles se reuniam nos seus cultos, nas suas celebrações, nas suas festas, eles cantavam este texto, porque era uma oração feita para que a igreja cantasse. Eles cantavam a primeira estrofe, paravam, pensavam no que acabaram de cantar, traziam aquilo da mente e da boca para dentro do coração, aí partiam para cantar a segunda estrofe. Quando a gente lê o texto, o Salmo 46, ele nasce de um cenário de estabilidade profunda. Ele não falou que a situação está boa, pelo contrário, ele descreveu, uma situação bem aterrorizante. Ele vai dizer, que eles estão vivendo, o momento que eles estão passando, é um momento de caos. Eles estão dentro de um poço de perdição, de um atoleiro de lamaçal. Ele vai falar que a terra treme, ele vai falar que os montes se abalam, ele vai falar que as nações se enfurecem e os reinos entram em colapso. Ele descreve uma situação bem ruim. O salmista, ele não suaviza a realidade, ele não adoça. Pelo contrário, ele escolhe começar o texto falando do problema, descrevendo o problema, mas ele faz a opção de que a primeira estrofe seja maior do que qualquer problema. E essa é a máxima do texto. Deus sempre será maior do que tudo. Deus nos ensina no Novo Testamento que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça sempre será maior do que o pecado. E as lutas nunca serão maiores do que Deus. Por isso ele começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então a gente entende que esse texto, ele é uma música que compõe essas pausas servem para a gente refletir no que a gente acabou de cantar. Ele fala do contexto, o contexto não é de uma situação tranquila, pelo contrário, ele vai falar de uma situação bem complicada, mas ele começa dizendo que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e ele descreve isso de forma bem intensa, trazendo o tema principal. Deus é maior do que todos os nossos problemas. Ponto. Portanto, não tema. Eu não temerei. Essa é a lição. O que nós precisamos entender é que o ritmo que o Salmo nos conduz, ele nos conduz do medo ao descanso. É uma escrita para formar ou trazer esse conceito para o povo de Deus, a interpretar o medo à luz da palavra. O que é medo? E para a gente entender o medo, é bom nós entendermos a estrutura do medo segundo a Bíblia. E o primeiro sentimento, de fato descrito, mencionado na Bíblia, é o medo. É o primeiro sentimento. Quando a gente lê o texto de Gênesis, capítulo 3, você vai ver que o homem ouviu os passos de Deus no jardim, e a expressão utilizada na Bíblia é: ele justifica porque estava escondido, dizendo: eu me escondi porque eu tive medo. Então, o primeiro sentimento nomeado na Bíblia é o medo. Quando Jesus apresenta a mulher para o homem,
e ele diz: essa sim é osso do meu osso, é carne da minha carne, ali ele está experimentando uma alegria descomunal. Mas o sentimento não é nominado. O sentimento só é nominado quando há o pecado que se come, e o homem enxerga a realidade dele, e aí no encontro com Deus ele tem medo e se esconde. O medo é a primeira reação do homem quando ele é confrontado pelo caos. Porque até então o homem não tinha sido confrontado pelo caos. A terra vivia um caos, ela era sem forma e vazia. E Deus organizou o caos, e o último movimento de Deus foi colocar o homem, à sua imagem e semelhança, dentro de um lugar onde o caos não existia. Portanto, o medo não era realidade para o ser humano. Ela passou a existir a partir do momento que o pecado entrou e o caos foi instaurado. Aí o medo se evidencia. Mas entender o movimento do porquê o medo existe na nossa vida, ele é fundamental, e ler o texto de Gênesis 3, ele vai nos ajudar a compreender bastante isso. E eu chamei desse movimento da escalada do medo. Como é que a gente chega neste medo? O texto de Gênesis vai nos ensinar que a dúvida é o primeiro patamar dessa escalada. A serpente, que é representada ali, e nós entendemos que é o diabo, que está tentando aquela mulher em cima daquele coração que, de uma certa forma, já está tendencioso ao mal. Ele chega para a mulher e diz: foi isso mesmo que Deus disse? Ele disse que você não pode comer de nenhum fruto que existe aqui nesse jardim? Então você percebe que o primeiro movimento é questionar a palavra de Deus, a fazer com que a mulher deixasse de crer na palavra de Deus. E o segundo movimento é um movimento que ele chega dizendo: foi isso mesmo que Deus disse, certamente não morrerão. Então ele começa questionando a palavra de Deus, e aí ele vai dizer, a mulher responde dizendo: não, não foi isso que Deus disse. O que Deus disse foi o seguinte: que eu não posso comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, dessa árvore que está aqui, porque se eu comer, eu certamente morrerei. E Deus estabeleceu isso porque Ele é bondoso, porque Ele nos ama, porque Ele é nosso Deus. Ele estabelece isso dizendo: enquanto eu sou Deus para você, enquanto eu cuido de você, enquanto eu sou o centro da sua existência e você me reconhece como Deus, não coma desse fruto. Mas no dia que você comer, você vai estar dizendo para mim que eu não sou mais o seu Deus. Portanto, a minha palavra não tem peso mais para você. Da mesma forma como você não enxerga em mim um Deus bondoso que te ama. Você me escanteou, você me tirou, você duvidou de mim e escolheu pelo outro. Então, o primeiro movimento do medo é quando nós excluímos Deus da jogada. Deus não está mais no controle. Nós não seguimos mais o que Ele fala. Nós não vivemos mais o que Ele pede. Nós não temos mais a consciência do amor e da graça desse Deus por mim. Eu excluo Deus. O segundo patamar é o patamar da troca. Eu excluo Deus e eu escolho uma outra coisa que possa me ofertar somente aquilo que Deus pode me ofertar. O texto de Gênesis 3 diz que a mulher viu que a árvore era desejável para dela se obter discernimento. Ou seja, ela olhou para a árvore, disse: o fruto é bonito, ele parece gostoso, mas acima de qualquer coisa, se eu comer deste fruto, eu entenderei daqui para frente que a vida está debaixo do meu controle, que acertar as escolhas, definir o que é certo ou errado, discernir as coisas, entender as coisas, isso passa a ser meu, de minha responsabilidade. Então é interessante que aí nasce o ídolo, porque o ídolo nada mais é
do que aquilo que substitui Deus na minha vida. Eu posso ter como ídolo o conforto, eu posso ter como ídolo a aceitação, eu posso ter como ídolo o poder, a autoridade, o status, eu posso ter como ídolo a família estruturada, eu posso ter como ídolo o sucesso profissional, eu posso ter como ídolo qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus. Eu escolho isso. Mas a verdade, escolho porque eles me oferece algo que somente Deus pode oferecer. Se eu escolho a aceitação, onde todos têm que olhar para mim e dizer: "Esse é o cara", quando eu excluir Deus da minha vida, eu não estou considerando o fato de que a minha identidade era com Deus, mas eu passo a ter a identidade agora do meu ídolo. Isso é um grande problema do ser humano. Agora, a grande escalada é que o próximo passo é a escravidão. A escravidão é afundar sem poder sair da história. O ídolo, ele promete, mas não entrega. O ídolo que foi escolhido por Adão e Eva, que era aquela fruta que representava para eles a autonomia, a capacidade de tocar a vida, de fazer as escolhas, a capacidade de dizer o que é certo ou errado, ele olhou aquilo ali e deixou de lado. Por quê? Porque o ídolo prometia. O texto foi dito: certamente não morrerão. A serpente falou isso. Se você comer, você não vai morrer. O que o fruto está te entregando, o que o fruto está te prometendo, é uma vida que vai além da morte, que vence a morte. Você pode comer que você não morre. Mas a verdade é que os olhos abriram e a realidade foi outra. A morte se instaurou na vida deles. Porque o ídolo prometeu, mas não entregou. O ídolo não só promete, como ele exige. O texto diz que os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus. Ou seja, vocês vão pegar desse fruto, vocês vão comer desse fruto e vocês vão fazer uma escolha então. Vocês se escolheram deixar Deus de lado e Deus passou a ser a sua grande escolha. Portanto, o ídolo, ele oferta algo, mas ele também exige algo. Quando eu escolho o conforto, quando eu escolho o poder, quando eu escolho a autoridade acima de Deus, eu estou escolhendo porque aquele ídolo, ele pode me ofertar coisas que talvez só ele possa. Mas ao mesmo tempo, eu estou fazendo uma escolha. Aquilo ali, ele é maior do que Deus na minha vida. Qual é a consequência de tudo isso? O ídolo promete e não entrega. Portanto, eu entro numa espiral descendente de engano e escravidão. Eu não tenho o que Deus me oferta. E o ídolo que eu quero, ele não me oferta. Portanto, o ídolo falha. E o que sobra para nós é essa escravidão, correndo atrás de ídolos, ídolos e ídolos, a tal ponto que quando um ídolo desse falha, eu entro em desespero. O caos é instaurado na minha vida. Verdade ou mentira? Quando a gente está bem financeiramente, a gente nem lembra de Deus. Mas na hora que a gente perde o emprego, a reserva foi consumida toda, e você está se vendo num poço de destruição, a primeira coisa que você vai fazer é tentar resgatar o seu relacionamento com aquele Deus que você trocou, porque um ídolo nunca substitui o que Deus pode dar. E qual é o resultado de tudo isso? O medo. O texto nos ensina que o homem virou para Deus e disse: "Eu estou escondido aqui atrás desse mato, porque eu ouvi os teus passos no jardim e eu tive medo." O medo é o grande motivação do ser humano.
Por exemplo, já que que eu tive que falar sobre a divisão por causa de política, por que é que existe tanto conflito nessa polarização política? Conversando com o pastor Ricardo Barbosa, ele disse: o que movimenta é o medo de perder o que foi conquistado, tanto de um lado como do outro. Essa é a força motriz. E ele ainda me disse: André, tenha misericórdia desses que estão em divisão, porque eles estão imersos no medo. Isso é verdade. O medo tem dominado o coração do ser humano, nosso, brasileiro, a tal ponto que a gente acha que, se não acontecer o que a gente crê e entende como certo, o desespero invade o nosso coração. Então, o medo é o primeiro sentimento. Quando nós trocamos Deus por um ídolo e nos tornamos escravos desse ídolo. Mas o autor do Salmo, ele continua o texto dizendo: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O medo é a primeira reação humana diante do caos. Ele não surge apenas da ameaça externa, mas dessa pergunta interior: onde estou seguro agora? Se eu perder o meu casamento, aonde eu estou seguro agora? Se o diagnóstico que eu recebi se confirmar, aonde eu estou seguro agora? Se o político tal for eleito, aonde eu estou seguro agora? Essa é a grande pergunta. O medo nos questiona nesse sentido. E essa afirmação ela é decisiva, porque o salmista traz a seguinte fala: não temerei. Por que que eu não temerei? Porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É nele que eu coloco toda a minha esperança. Não são nessas coisas que eu estou vendo, e principalmente nessas inseguranças que estão dentro de mim. Pelo contrário, o que eu estou dizendo para mim mesmo é: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. É o socorro bem presente na adversidade. É aquele que me ajuda quando eu estou no poço de destruição. É aquele que vem ao meu encontro quando eu estou cheio de lama, atolado nesse lamaceiro. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. É assim que reage o cristão verdadeiro. Ele olha e diz: é isso. O texto não diz que não há motivos para temer, que a gente vai sair daqui agora e dizer: nós vamos viver uma vida sem ameaças. As ameaças existem, elas estão aí. Nós corremos o risco de entrar nesse poço a qualquer momento. O texto não está dizendo que, se você der 3 pulinhos, cambalhota, colocar sal grosso, colocar, como é o nome daquilo? Que cola na orelha? Sabia que você sabia. Eu sabia. Revelou já. Revelou que Deus tem, eu não sei nem quem falou, eu estava olhando para lá, mas que Deus tenha quem falou. Arruda. Coloca o papel na boca do sapo. Não, não. O texto está dizendo que a gente vai encontrar coisa difícil mesmo. Mas não temeremos. Isso não é uma negação emocional, mas é uma decisão espiritual, baseada em quem Deus é. Aqui, o salmista está dialogando com a experiência humana mais profunda. Quando o ser humano deixa de confiar plenamente em Deus, o medo assume o controle.
E o Salmo 46, ele restaura a confiança ao reposicionar Deus como abrigo. Antes de qualquer mudança nas circunstâncias, mude o seu centro de confiança. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. E aí você vê ele terminar isso com uma pausa. A pausa, você lembra que é, antes de mais nada, algo que dentro da música fazia o povo parar o cântico para refletir no que acabou de cantar. Então, como pausa, essa primeira, ela nos chama a parar e perguntar: em quem tenho buscado refúgio quando tudo começa a tremer? O texto continua dizendo: não temerei. O segundo bloco eu intitulei Não me abalarei. O texto vai falar: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pausa. Você vai ver que ele não está negando as ameaças externas. Eu sou um cara medroso. Eu tenho medo de muita coisa. Uma das coisas que eu tenho medo é que eu acho que lagartixa, ela é a encarnação do diabo. Eu acho. Se tiver uma lagartixa dentro do quarto, pela graça de Deus, eu tenho uma esposa que é corajosa, que ela ou tira a lagartixa ou me enche de Rivotril para que eu me esqueça o que está ali. Mas eu encaro a lagartixa como a encarnação do diabo na face da terra. Eu encaro gente endemoniada, mas não encaro a lagartixa. Essa é a verdade na minha vida. É uma realidade, é um medo que existe. Tem o texto está dizendo algo extremamente contextualizado com a gente hoje em dia, quando nações se agitam, reinos se abalam. A gente está vivendo isso e muito, né? Se a gente olhar para o mundo, está tudo agitado. Se a gente olhar para o nosso país, está uma bagunça, aonde está sendo evidenciado a corrupção em todos os escalões do nosso país. Você vai ver desde a presidência, Supremo, deputados, senadores, vai descendo, igrejas, as igrejas envolvidas na corrupção. Que vergonha, gente, que vergonha. A gente olha para o texto e diz: as nações se agitam, os reinos se abalam. Aonde existe um reino, um micro-reino, está abalado, a coisa está feia. Até o meu Corinthians está abalado. Aí você olha e você fala: não há solução. Mas o texto nos diz que a gente tem que aprender, se no primeiro momento falava muito com o meu interior, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, eu não terei medo, é algo dentro de mim. O segundo, ele está falando que o medo também é afastado das coisas externas. O salmo avança do medo interior para o abalo exterior. Não é apenas a criação que treme, as nações se enfurecem, os reinos entram em colapso. Assim, o texto afirma que a cidade de Deus não será abalada. Sabe o que isso está dizendo? O mundo pode estar indo de mal a pior. O povo de Deus continua sendo estruturado, protegido, com a presença daquele que é o Deus soberano do universo. Que a igreja continua prevalecendo.
que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Se eu estou aqui, por que é que eu vou temer o que está vindo aí fora? Não faz sentido. É uma teologia fraca quando eu olho para fora e desesperadamente fico orando. A teologia forte é aquela que olha para dentro e diz: eu habito no lugar onde Deus habita. Portanto, eu não preciso temer essa bagunça toda. Seja à direita, seja à esquerda, seja em cima, seja embaixo, seja o que for, eu não preciso me abalar. Porque eu sei aonde eu habito. Eu habito no meio do lugar que Deus habita. E neste lugar, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Ponto. Essa é a minha confiança. Essa é a minha fé. É dessa forma que eu tenho que viver dentro do poço de destruição. A imagem do rio que alegra a cidade aponta para uma vida contínua. É interessante isso. O mar, na Bíblia, ele sempre faz uma alusão, uma alegoria ao caos. Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra um caos, sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O caos era caracterizado pelas águas. O que é que se abre como caos para o povo passar ileso? O mar. No Novo Testamento, lá em Apocalipse, vai dizer que o mar já não existia. Isso para mim, que não entendia o que isso significava, sempre foi uma luta, porque eu amo o mar. Eu gosto pra caramba da praia. E eu falava: "Pô, não vai existir mais isso? O caos não vai existir mais. E o que é que vai existir?" Na alegoria de Apocalipse, fala de um rio de águas tranquilas. A gente não sabe quando esse texto foi escrito. O que alguns teólogos eles apontam é que foi no período que o rei Ezequias governava e os assírios vieram contra Jerusalém. Jerusalém ficava em cima de um monte, tinha uma muralha que a protegia dessas invasões, e eles haviam construído um canal que trazia água para dentro da cidade. Então eles tinham a água em abundância ali. Mesmo que o inimigo viesse contra eles, eles estavam protegidos e com água. E o texto está dizendo que há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Que é esse Deus que vem sobre nós. E mesmo que haja caos, eu continuo me estruturando, me organizando. Eu não entro com medo, desespero, desesperança. Pelo contrário, enquanto o mundo vive do barulho do caos, o povo de Deus é sustentado pela constância da sua presença diariamente. A estabilidade bíblica, ela nunca será a ausência de crise. Isso vai acontecer num dia que, no abrir e fechar dos olhos, Jesus Cristo vai voltar. Mas até lá, o que nos mantém é a presença desse Deus. O refrão, o Senhor, as duas últimas linhas, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. O refrão, ele explica isso. Deus está conosco. Que Deus é esse? O Deus de Jacó? Vai olhar a história do patriarca. Veja como ele viveu inúmeros tumultos. Mas veja como Deus foi presente na vida dele. O Deus de Jacó é o mesmo Deus que cuida da gente. O Deus que cuidou da nação de Israel é o mesmo Deus que cuida da sua igreja. Essa é a realidade. E a segunda pausa, então, ela nos convida a descansar nessa verdade. Não somos inabaláveis porque somos fortes, mas porque Deus permanece conosco.
Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não tem nada a ver com CrossFit. Tem tudo a ver com a presença de Deus. Gente, essa é a grande verdade do cristianismo. O pecado nos afastou de Deus, mas Deus veio atrás de nós. O pecado nos tornou independente de Deus. Não importa. O amor de Deus sempre será maior. Ele veio atrás de nós. O pecado substituiu Deus por ídolos. Não importa. Deus não se ofendeu com isso. O amor dele era tão grande, tão grande, tão grande, que ele pagou o preço de nós termos o trocado por ídolos falíveis. Essa é a grande sacada do cristianismo. Deus habita conosco. Quando nós estamos no fundo do poço de perdição, lá Deus habita conosco. Quando nós estamos num atoleiro de lama, lá Deus habita conosco. Quando nós estamos numa baita promoção na empresa, lá Deus habita conosco. Porque a realidade que as Escrituras nos ensinam é que Deus veio habitar no meio do seu povo. Desde o início. Quando o povo sai do Egito, de dia, numa coluna de fumaça, à noite, numa de fogo, porque Deus habita no meio do seu povo. Quando o povo fez o cordeiro e negou a Deus e uma série de outras coisas, que Deus virou e disse, Moisés, leva esse povo, eu vou dar a terra prometida para vocês, mas eu não vou com vocês, porque se eu for vocês vão ser destruídos. Aí Moisés vira e fala, então Deus, deixa a gente aqui, mata a gente aqui mesmo, porque é o fato do Senhor habitar no nosso meio que nos torna diferente de todas as outras nações da terra. Deus habita no meio dela, portanto, nada será capaz de me abalar. Nada, nada. E o terceiro movimento é o não lutarei. O texto traz assim: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Aqui ele dá uma dica, em vez da gente olhar as lutas, as dificuldades, em vez da gente ficar lendo o jornal o dia inteiro, vendo as desgraças acontecendo, as ameaças, deixa isso de lado. Vai para a palavra. Vai recordar o que Deus já fez. Se alimente das coisas de Deus. Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, ele quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Será exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor, ó, o refrão novamente. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Nós chegamos no clímax, né, do Salmo. E ele vai dizer, parem de lutar. A palavra parem, ela pode ser entendida como aquietem-se. Tem uma versão bíblica que diz, aquietem-se e vejam que eu sou o Senhor. Pode significar cessem, pode significar larguem. A palavra é parem de lutar. O chamado, ele não é apenas a calma interior, mas ele nos desafia a uma interrupção da reação. É um convite divino para parar de lutar, parar de responder a todo ataque, parar de tentar controlar aquilo que só Deus governa.
Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Deus declara que será exaltado entre as nações. Deus declara que a vitória não depende da ansiedade humana, mas da soberania divina. A fé aprende que há momentos em que a obediência nos ensina que não é hora de avançar, não é hora de defender, é hora de parar, aquietar, silenciar, acalmar, não reagir, mas confiar. O Salmo não promete um mundo estável, mas promete um coração ancorado. Promete que não vai eliminar o caos, mas desarma o medo, sustenta a fé e silencia a ansiedade. É assim que o povo de Deus aprende a viver em um mundo que treme sem ser governado pelo temor a Deus. Nós paramos de lutar e nos aquietamos diante de Deus. Deixa eu ilustrar para vocês. Quando eu ainda era pastor na igreja do Morumbi, eu estou aqui há quase 24 anos. Quando eu era pastor na igreja do Morumbi, teve um dia que estava reunido o presbitério, e o presbitério era um grupo grande, e teve um sujeito que se levantou e ele me atacou, e atacou um amigo, mas assim de forma brutal, com algumas coisas que eu não achava que era verdade. E ele jogou ali a situação em cima da mesa e me deu como é o nome? Aquele negócio santo, uma raiva, um ódio absurdo daquilo. No dia seguinte, eu fui para a igreja e eu me reuni com um pastor principal da igreja. E eu já devo ter falado essa história 500 vezes, mas eu estou ficando velho. Então eu vou repetir a história e vocês vão fingir que nunca viram, porque é assim que se trata um velho. Aí eu sentei na mesa do pastor Ari Veloso, que era o meu pastor na época, o pastor que me criou, e eu descarreguei todo o meu coração naquela situação, dizendo das inverdades, das injustiças, da maldade, daquilo que o cara queria. E aí fui falando, fui falando, fui falando, fui falando, fui falando. Acho que eu passei um tempão falando. Quem conhecia o Ari Veloso, ele sentava com uma agenda aberta e anotando. Na minha opinião, ele estava jogando o jogo da velha, porque ele já sabia aonde ele chegar por aquilo que eu trabalhava, eu estava apresentando. Assim que eu terminei de falar, ele fechou a agenda, virou para mim e disse: autopiedade, autopromoção e autojustificativa são variações do mesmo pecado que é o orgulho. Você está se defendendo, você está se justificando, você está se promovendo. Eu saí dali e o meu desejo era jogar o Ari num poço cheio de lagartixa. Ele e o cara que me acusou, os dois. Mas eu fui para minha sala e levei uma surra. Eu estava com medo que aquela história fosse aceita como verdade. Eu estava com medo dos ataques daquele sujeito. Eu não estava confiando em Deus. Estava com medo de perder os meus ídolos, a autoridade, o poder na igreja, o pastorado, levar sei lá o quê. E a minha reação diante do medo, já que o meu ídolo fracassou, foi assumir o lugar de Deus e me defender. Parem de lutar. Eu não sei o que você está vivendo, mas talvez você esteja vivendo um momento
de poço de destruição, que você entrou lá e não vê como sai. Talvez por causa de um diagnóstico, talvez por causa do desemprego, talvez por causa de um casamento fracassado, talvez, e as razões podem ser inúmeras. E você está emocionalmente destruído, porque você tem tentado se defender, você tem tentado construir, se justificar, trabalhar e você está exausto, porque a idolatria, ela gera exaustão. Porque a idolatria me faz forçar, esforçar. Parem de lutar. Aquietem-se. Saibam que eu sou Deus. E termina com o refrão da música: o Senhor dos exércitos, o general dos generais, que não luta com um poderio bélico. Ele luta quando ele profere qualquer coisa e pela palavra dele as coisas existem. Ele não precisa de mais nada. Ele é Deus. E quando ele diz haja luz, houve luz. Ele chama à existência as coisas que não existem. Parem de lutar. O Senhor dos exércitos está com você. O Deus de Jacó, o Deus que desceu e aceitou lutar com aquele sujeito. E lutou por uma noite inteira e só parou a luta quando ele lhe tocou no nervo da coxa. E Jacó parece eu, que fica mancando o tempo todo, mas no meu caso é a velhice do joelho que se foi. Mas Deus de Jacó, Ele está com você. Parem de lutar. Parem de lutar. Estava com um amigo e a gente estava num lugar aí, a gente conversando sobre o que eu ia pregar. Aí eu falei do Salmo 46, e aí ele disse assim: cara, há mais de 30 anos atrás, eu fui internado numa clínica de reabilitação e lá eu ouvia uma música, acho que é um cara chamado Matos Nascimento, do Salmo 46. E ele pôs para eu ouvir, é o Salmo 46 musicado de fato, e o refrão. O Matos Nascimento foi trompetista do Paralamas do Sucesso, a banda que eu mais gosto. Então a música, ela é muito legal. E o refrão é a apoteose: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Por isso eu não me abalarei. Por isso eu não vou temer. Por isso eu vou parar de lutar. Porque eu sei que esse Deus é isso aí. E aí há uma pausa, e a pausa vem a seguinte reflexão. Ela não, na verdade, ela não pede uma reflexão, mas redenção. O Salmo termina reafirmando: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. O que é que você precisa fazer hoje? Continuar na batalha ou se render prostrado no chão, dizendo: não me abalarei, não temerei, não lutarei, porque o Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é a minha torre segura.
É o lugar onde eu habito. É o lugar onde eu estou protegido. É o lugar onde a minha existência faz sentido, porque eu experimento Deus como nunca experimentei. Termino pensando no Salmo 46 e na maneira como ele nos conduz por um caminho espiritualmente claro e necessário. O primeiro ponto é quando Deus é o nosso refúgio, eu não temerei. O segundo é quando Deus está presente no meio do seu povo, eu não me abalarei. E o terceiro, quando Deus reina soberano sobre a história, eu não lutarei. A minha oração por você hoje é que você deixe cair as armas e aproveite para conhecer esse Deus que se oferece dizendo: em meus braços você pode encontrar descanso. Que Deus te abençoe ricamente.